Ou seja, você vai ter tempos de se redescobrir e se requalificar e se reinventar mais de uma vez na vida do que aquela coisa de ir para a escola, saiu da escola, você agora trabalha, depois sai da escola, do trabalho, você vai se aposentar. As coisas agora estão muito mais em que estágio de vida você está. A longevidade e suas tendências, o impacto na nossa vida, as oportunidades. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Hoje eu tenho o prazer de receber um convidado cuja jornada profissional é uma verdadeira inspiração no universo da longevidade, inovação e liderança. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal da Bahia e em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Ele tem ainda pós-graduação em Finanças pelo IBMEC e MBA pelo INSEAD. Sua carreira é marcada por mais de 25 anos de experiências em finanças, marketing, vendas e estratégia, atuando em empresas tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, nos últimos 10 anos, ele se dedicou intensamente ao setor da longevidade, uma área que promete revolucionar a forma como a gente vive e envelhece. Henrique Noia, que demais ter você aqui hoje no Lugar de Potência. Poxa, muito obrigado pela oportunidade, Baza, e espero que a gente tenha aqui muita coisa para trocar e passar aí para os ouvintes desse podcast que já é um lugar de potência para as boas ideias. Muito bom. E Henrique, me conta um pouco mais das suas origens, criação. Você vem de uma família de executivos aqui de São Paulo? Olha, na verdade eu venho de uma família de baianos. Eu nasci em São Paulo, vim para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, fui para a Bahia com 3 anos de idade. Meu pai, filho de empresário, meu pai foi empresário, e meu pai veio para São Paulo muito por causa dos negócios de família. E depois meu avô morreu, meu pai acabou voltando para a Bahia também por algumas opções familiares, e eu acabei sendo criado na Bahia, então tenho alma baiana, dupla cidadania, como eu costumo dizer. Mas lá onde eu fui criado, onde eu fui para as faculdades que você mencionou aí no começo, onde eu fiz as minhas primeiras experiências de vida, onde eu tive minha primeira experiência profissional, que acabou me trazendo para São Paulo quando eu tinha 22 anos. 22 para 23 anos. Qual era a dinâmica familiar, assim? O que você se lembra das referências que você teve ao longo da tua criação? Olha, as referências foram sempre muito fortes, né? Minha mãe e meu pai, um casal unido, com 4 filhos. Minha mãe vem de uma família também de comerciantes lá da Bahia, e minha mãe perdeu o pai dela muito cedo. E o irmão mais velho, que tinha de uma família de 7 filhos, também faleceu. Na época não tinha penicilina, né? Eu sou um filho temporão, nasci 15 anos depois do meu irmão mais novo. Então meus pais, quando eu me dei conta de quem, né, que eu existo, mas sei lá, 10 anos de idade, meu pai já tinha 60 anos e minha mãe quase isso, né? Então já tinha muita história que tinha acontecido ali. Mas minha mãe, do lado da minha avó, que acabou criando elas, criou todas as filhas, né? O filho mais novo, ele era o caçula. Então, naquela época, você imagina, várias mulheres, 5 filhas com minha avó e um filho caçula, foram criados com muito pragmatismo com relação à vida, como se sustentar, como tocar os negócios que meu avô, o pai dela, deixou. E do lado do meu pai, meu avô era engenheiro químico, industrial, criou aí uma bebida que sustentou a família várias gerações, até um case de marketing. Muitas pessoas aqui no Sul já devem ter ouvido falar em Jurubeba, Leão do Norte. Praticamente todo mundo já ouviu. Já ouviu, já tomou ali uma Jurubeba, e foi aquilo que inspirou muito a família do meu pai. Ao contrário da minha mãe, meu pai era uma família de homens com menos mulheres, né, mas também muitos filhos. E todos eles com aquele ambiente dentro de casa de empreendedorismo, de também desenvolver negócios. Meu pai passou isso também para mim junto com minha mãe, né? Aquela coisa de estar bem preparado e olhar as oportunidades, a gente traz
aí um pouco do berço. E me conta mais dessa decisão de seguir carreira em economia e direito. Tinha alguma influência familiar ou foi algo que você decidiu por conta própria? Olha, economia sim, eu gostava de números, gostava de acompanhar o que acontecia. Na época que eu estava indo para a faculdade, a gente estava passando ali por um momento de transformação no Brasil, a volta da democracia, os mercados acontecendo e a gente acompanhando tudo aquilo com muita curiosidade e lendo também, né, muita coisa. A economia estava era a minha carreira que eu queria seguir também. Antes de tomar a decisão, fui assistir algumas aulas, tinham uns amigos que já estavam na faculdade, aí pedi para ir lá assistir e eu gostei do que eu vi. Direito eu já tive uma influência mais familiar. Lá na minha casa, eu tenho um irmão engenheiro, tenho um irmão médico, faltava um advogado. E aí meu pai, né, sempre muito em cima de direito, muita coisa, foi uma grande influência na minha decisão de seguir direito. E aconteceu um ano depois que eu comecei a economia. Naquela época eu entrei na faculdade federal, tinha muita greve, muita coisa. E eu resolvi aplicar para um vestibular numa universidade privada, né? Escolhi a PUC lá da Bahia, acabei passando e foi muito bom. Eu me especializei mais dentro do direito empresarial, complementou muita coisa. Acho que o direito dá a você também muita questão de processo, a lógica de processo, a lógica de sistematizar um pouco as questões para você dar uma forma jurídica e atemporal, né? Então, acho que uma coisa acaba somando com a outra. Aquilo que você faz com dedicação sempre soma aí nos prazos da vida. E depois, mais para frente, tive a oportunidade de fazer um pouco mais finanças, não é? Quando eu comecei a trabalhar lá na Bahia, como estagiário da OAS, estava na área financeira, onde eu segui, foi quem me trouxe para São Paulo. Que, aliás, na Bahia, para fechar um pouco esse capítulo aí, quando você tinha a minha idade, né? Primeiro emprego, primeiro estágio, você tinha 3 grandes companhias, né? Você tinha a Odebrecht, você tinha a OAS e você tinha o Banco Econômico, né? Você veja que um das 3 era para onde você ia. A não ser que você fosse muito talentoso com música, o carnaval e tal, aí você tinha outras carreiras aí, porque na Bahia ninguém nasce, né? Eu costumo dizer estreia e ninguém morre, sai de cena. Então é uma terra de muito brilho artístico também. Ô Henrique, e além dessa diversidade na formação, você também teve uma carreira diversificada, você passou por vários setores, né? Antes de depois embarcar para o setor da longevidade e tantas áreas que você trabalhou. Foram movimentos planejados e antecipados ou oportunidades que surgiram e você soube aproveitar? Olha, essa pergunta é boa. Eu acho que tem 2 aspectos, né? Aquela coisa, né? Você tem, às vezes, a questão de sorte é você estar preparado para olhar as oportunidades, né? E curiosidade. Então, tem pessoas que são mais curiosas em um caminho e se dedicam àquilo. No meu caso, eu tinha a curiosidade de, a primeira coisa, sair da Bahia e vim para São Paulo. Na época foi um grande movimento. Quando eu cheguei aqui pela OAS, um mercado maior, a gente olhando o Brasil inteiro. Quando eu estava aqui, na época, a gente tinha mais de 140 canteiros de obra, eu era financeiro, portanto, tinha desafios do Brasil inteiro em termos de informação, de concatenação de resultados. Aquilo já foi um avanço da maneira de pensar, né? E você vivia uma época, nos 80, onde a grande coisa eram as estratégias, né? Ou seja, estratégia era uma palavra... Poxa, que mercados, para onde é que você vai, como é que você vai, o que você vai fazer, aquela curiosidade. Eu ainda com 20 e poucos anos, me surgiu uma oportunidade de sair da OAS e ir para uma empresa aqui em São Paulo, que foi a Mongeral Aegon, que era já uma empresa, na época não era a Aegon, era a Mongeral, mas já se preparando na busca de ter um parceiro de fora e tudo, e aquilo me atraiu muito. Vou aprender uma coisa nova, uma coisa diferente, complementar meus skills financeiros. Já tinha um pouco mais de experiência em gestão de gente, já era gerente e tive ali a oportunidade que me deram de reestruturar uma área e aquilo acabou me levando dentro da companhia
que era associada aqui em São Paulo como é que chama? A American Chamber, a Câmara Americana. AmCham, isso. A AmCham. E a AmCham naqueles anos era um canal, não é, de você receber outras empresas. A gente era associado e eu ia muitas vezes representando a companhia para aqueles eventos. A gente já estava ali no governo Fernando Henrique, reestruturação dos mercados nas reservas técnicas de seguro, reestruturação dos ativos em fundo de pensão, e tinham empresas ali que estavam olhando esse mercado. Naquela época ninguém falava em fundo imobiliário, pessoal que vinha lá falar de REIT, né, de Real Estate Investment Trust e tal, e por uma sorte eu estava trabalhando com essa questão de ativos dentro da seguradora e sentei do lado de um grupo de americanos ali que estava exatamente querendo entender isso. E conversa vai, conversa vem, eu vi a oportunidade para levar esse pessoal para conversar na seguradora, explicar um pouco os planos. Uma história curta, dali, dentro da própria seguradora, nós resolvemos fazer uma parceria com esse grupo, na época chamava Chesterton Blumenauer Binswanger, comandado pelos Binswangers, que era uma família também de IPOers da Filadélfia. Inclusive tem rua lá com o nome deles e tudo, e eles estavam querendo vir olhar o mercado imobiliário brasileiro e acabar criando um fundo, uma experiência que eles tiveram lá na construção depois da queda do Muro de Berlim com a Chesterton e a Blumenauer, né, que eram os parceiros europeus, e a gente falou, opa, é aqui que a gente vai. E você veja, então foi uma mudança, eu acabei saindo da seguradora e indo para uma startup que era uma joint venture da seguradora, né, com a equipe de fora. Então aquilo já me lançou para um outro mercado. Ô Henrique, mas estou aqui foi muito bacana. Pensando, puxa, foram muitas decisões que você vai indo para caminhos, né, que vão bifurcando. Sim. E você toma uma decisão. Sim. Você tinha algum processo para tomada de decisão, algum framework, quando você chegava nesse momento aí de alguma escolha mais difícil? Olha, eu acho que tem, sim, sempre, né? A gente para. Primeiro, eu já era casado, então a primeira grande decisão é conversar com a sócia. Levar para o conselho. Levar para o conselho, ver se o conselho aprova. E eu acho que tem momentos na vida que você tem questão de risco e retorno, né? Então você via a oportunidade de você entrar numa coisa nova, vem muito do perfil de novo, né? Eu acho que quem tem um pouco uma veia empreendedora dentro de uma empresa que te incentiva, entende os riscos e vai te dando ferramentas, vai te dando oportunidades de você corrigir ou mitigar esses riscos, faz você pensar em riscos de uma maneira que você não pensa se você não estiver naquela cadeira, naquela situação. Então, para mim, era uma oportunidade de me fortalecer como gestor, me colocar numa posição de escolhas, e começa com uma escolha pessoal, né? Pô, vou encarar, me jogar no desconhecido. E essa frase até me seguiu muitas vezes aí em outros caminhos profissionais. A questão do se jogar, como se jogar e o que você aprende, porque nem tudo sempre dá certo, né? Você teve algum mentor que te influenciou nessa evolução? Olha, meu primeiro grande mentor foi dentro de casa, meu próprio pai, não é, que fez várias coisas, apesar do meu avô ter uma empresa, meu pai também fez vários negócios, então eu já tinha visto esses exemplos dentro de casa e achava legal o que ele me contava. Isso, dentro do mundo profissional, meu primeiro grande mentor foi o Newton Molina, na seguradora, que aliás até hoje é um grande mentor meu, com 87 anos, um ícone do mercado segurador e um grande professor. Um outro grande mentor que eu tive foi o filho dele, que foi meu chefe há muito tempo, o Helder Molina, que hoje é o CEO da Mongeral Aegon. Por essa questão de empreender, por essa questão de fazer coisas acontecerem em situações adversas. Você veja, quando você pensa numa seguradora de vida e previdência, num país que tem várias mudanças de moeda, onde tem juros que sobem, às vezes descem, um mercado que só tem 5% de penetração, e você conseguir fazer uma coisa grande, você aprende muito, né? O Newton pai, montou a Bradesco Seguros, na época lá, junto com o Braga e o seu Amador. Depois montou a Icatu, Hartford e a Mongeral, né? Que hoje é um sucesso aqui no Brasil e está até hoje
na ativa, então são pessoas que sempre me disseram várias lições, me deram muitas lições até hoje, em como olhar os desafios, em como se comportar, mas o mais importante, a olhar a gente, né? Olhar as pessoas, entender o que essas pessoas da sua equipe, como você se relaciona no dia a dia, sem esquecer que todo mundo é gente, sem esquecer de ser humilde, não é? E simples. Ô Henrique, mas por mais que o setor de previdência tenha minimamente um olhar sobre longevidade, como é que o tema longevidade entrou no teu radar aí com toda essa força? Eu acho que começam também um pouco dentro de casa, né? Eu, como comentei aqui, venho de uma família onde eu era o temporão. Então, imagina, há 56 anos atrás, eu nasci. Quando eu tinha 10 anos, meu pai com 60, num mundo que a expectativa de vida não era tão grande assim, no Brasil muito menos, né? A gente está falando aí de 60 anos, meu pai já estava ali na prorrogação do segundo tempo. E eu convivi com pessoas mais velhas, meu pai morreu com 93 anos, minha mãe com 87 anos, 88 anos, ou seja, eu tive bastante tempo de convivência com meus pais, já numa idade avançada. Então, dentro de casa, eu não tive aquele pai que ia jogar bola comigo, nem aquela mãe que trabalhava. Já peguei uma fase da vida onde eles já tinham muito mais experiência, né? Num mundo que era diferente. Então, já vinha ali uma afinidade com o tema. E com meus irmãos também ao longo da vida, né? Porque você acaba tendo irmãos mais velhos e isso também te ensina muito. O olhar que eles trazem para você, o carinho, a forma de relação, e eu procuro até passar isso para os meus filhos, para os meus sobrinhos, aquela coisa que a gente aprende dentro de casa. Segundo, uma questão de mercado, né? A gente aprende a olhar a oportunidade. Quando a gente pensa em longevidade, não é a questão do fato de você estar velho ou conviver com alguém velho. É entender que as pessoas estão vivendo mais. E isso é uma transformação, um vetor, o que leva a uma outra coisa, que é a economia da longevidade. E isso entrou no meu mundo profissional, de novo, por um convite da própria Mongeral, que cuida de vida e previdência. Esse tempo todo que eu trabalhei lá, somando tudo, dá mais de 20 anos. É uma coisa que é meio que matéria-prima. Você tem que entender quantas pessoas vivem para você fazer o cálculo atuarial correto e vender seguro, né, de vida e previdência. Então você trabalha com essas coisas. Por outro lado, por trabalhar com isso, você vê as transformações que acontecem. E eu estava na ocasião pensando numa mudança de carreira. Não estava muito satisfeito com o que eu estava fazendo. Tinha ido morar fora, voltei para o Brasil. E naquela ocasião eu estava na Tarpon. E o senhor Molina me liga: olha, tem um negócio aqui que a gente precisa falar, porque é sua cara, você gosta de empreender, a gente já viu que você entrega e tal. Vamos marcar uma conversa. Falei, pô, que espetáculo. E ele estava num evento em Foz do Iguaçu. Pega um avião, vem para cá. Isso era uma sexta-feira. Sábado de manhã cedo eu já estava lá. Na época já era Mongeral Aegon, Europa, já vivendo essa questão toda de mudança da demografia e seus impactos. Ele falou, tem uma oportunidade aqui, vamos investir pesado em questão de longevidade, vamos montar um projeto, criar produtos, serviços, desenvolver mercado, colocar toda uma frente de longevidade aqui, e eu acho que você vai gostar disso aí. Saí domingo de lá, na segunda-feira aqui eu já estava me desligando mesmo, e embarcando no desconhecido, né? Que aliás é uma coisa legal. Os primeiros meses fui estudar isso, eu não entendia nada de longevidade. Por sorte tinha muito material, muita informação que já tinha sido coletada pelo grupo nesse tema mais de mercado, né? De oportunidade de mercado, como o mercado está se comportando. Estamos falando de 10 anos atrás, mais ou menos. E eu vi que tinha um mercadaço, tinha produtos, tinha serviços, tinha oportunidades em qualquer ângulo. A gente fez esse trabalho todo. Eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro olhando o que estava acontecendo desde Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil.
para a gente lançar aquilo que acabou sendo um sucesso até hoje, né? Toda a forma que a seguradora age até hoje é em cima de longevidade. E aí no final, nesse ciclo, alinhado com eles também, eu falei, olha, eu quero seguir minha carreira agora, quero montar um fundo. No início da pandemia, comecei a namorar com essa ideia. E aí eu tive uma conversa, deixa eu sair do fundo, mas o Helder, né, você vai ser conselheiro do meu fundo e eu fico aqui ainda conselheiro dessa parte de longevidade de vocês, mas eu tô a fim de fazer isso. E aí eu já, de novo, as coisas se juntam, né? Tinha 2 amigos que tinham uma empresa que chama Trigger, já atuavam há 12 anos em Private Equity. Eu tive uma passagem boa também em Private Equity com a TAP, e ficava com essa ideia de, porra, tenho que fazer alguma coisa nesse caminho. E eles já tinham investimentos em saúde, no mercado de saúde, já uma boa sinergia com longevidade. A gente sempre namorou de fazer alguma coisa junto. Tá, aquele primeiro ano ali, 2019, a gente ficou, eu ainda na seguradora, mas trabalhando já na ideia do fundo, até que a gente foi para o mercado. E hoje está aí acontecendo. Eu acho que a economia, ela... Antes da gente falar só em futuro, Henrique, eu queria aproveitar toda a tua pesquisa que você aprendeu tanto sobre isso. Na tua visão, como é que o olhar humano sobre longevidade mudou ao longo dos últimos 100 anos, se a gente colocar em perspectiva? Como a gente olhava o tema e como a gente está hoje? Me ajuda a traçar as principais transformações. Vamos lá, vamos olhar 100 anos atrás. O mundo era jovem, assim, e morria jovem. A expectativa de vida era curta. No Brasil, 100 anos atrás, acho que não chegava a 50 anos. Em 1960, mais ou menos, era 52 anos. Tanto que a gente falava um quarentão, né? Aquele quarentão já era meio que pé na cova. Você tinha mais doenças, você tinha mais desconhecimento de cuidados, de saúde, de mindfulness, de tudo isso, né? Tá falando ainda tinha guerras, aconteceu um monte de guerra no meio do caminho, então era um outro mundo onde todo mundo era mais jovem e morria mais cedo e tinha estoque, as pessoas tinham mais filhos, né? E aí o tempo anda, vamos dar um passo para frente e vamos entender o que é longevidade, né? Longevidade significa hoje, se alguém te parar aí e fazer um teste de elevador, o que é longevidade? Você vai falar, olha, todo mundo que está vivo vai viver mais. E está vivendo mais e vai viver mais do que as gerações passadas. Né? Pronto, isso é longevidade. Isso aí não é diferente de envelhecimento. Então, uma criança que nasce hoje, tem 5 anos, estatisticamente, se ela é americana, por exemplo, ela tem 90% ou mais de chance de chegar a 100 anos de idade, e desses 100 anos de idade, 85% a 90% com muita funcionalidade. Né? E no Brasil, a gente está hoje com uma expectativa de vida ao nascer de 77 anos. Lembra que eu falei de 50, a gente já está com 77 e é o nascer. O que é expectativa de vida ao nascer? Quando você passa os primeiros 18 anos, que é a mortalidade infantil, você vai viver mais. Se você não morrer até 18, você vai viver mais do que 77 anos, com certeza. Então você vai para 80, 85, 90 anos e muito próximo ali, talvez ainda uns 10 anos a menos que um americano, um europeu de um país mais desenvolvido, um japonês já está vivendo quase isso aí. Então está todo mundo vivendo mais. E quem está vivo, né, já com a nossa idade, por exemplo, pode esperar de chegar a 80, 90 anos, também com muito mais funcionalidade. Então esse é o nome do jogo. Estamos vivendo mais, estamos condenados a viver mais. Isso é uma grande conquista da humanidade. Em termos de medicina, em termos você hoje bebe água com flúor, então você não... dentista que for viver de curar cárie, de tratar cárie, morre de fome, né? Não é mais isso, é mais o look and feel, é deixar o dente assim, assado, cárie mesmo, acho que ninguém tem mais cárie. E por aí vai, você dorme melhor, você come melhor, você não está indo para muita guerra em comparação com os tempos passados, portanto você está aí condenado a viver mais. E você tem uma mudança em termos demográficos, porque à medida que você está vivendo mais, você também está tendo pouco filho. Então,
Quando você soma esses dois dados, né, ter pouco filho hoje no Brasil significa que a nossa expectativa, a nossa taxa de fertilidade está 1,7. Pô, como é que você repõe o estoque de brasileirinho, né? Você tem que ter 2,1 por causa da mortalidade infantil, 2,1, 2,2. Se você está abaixo disso, você não está repondo o estoque de brasileirinho. Está todo mundo tendo menos de 2 filhos, né? Seu parceiro lá, você tem que pôr 2,1 no lugar. Você sai de cena, fica lá 2, você está ali mantendo o estoque de brasileiro, não é isso? A gente está com 1,7. Se você corta o Brasil no meio, você tem Brasília para baixo, vamos dizer assim, 1,5, 1,6. Brasília já está uma Itália, 1,55 por aí. Itália está 1,48, para você ter uma ideia do que é isso. O que aumenta para 1,7 norte e nordeste, que ainda está tendo um pouco mais do que 2 filhos por casal. E isso leva a uma quebra total de impacto intergeracional, né? E consequências para a economia e oportunidades de negócio em todos os ângulos. Então você tem, somando mais longevidade com menos filho, aí sim você envelhece uma população. E é o que está acontecendo hoje no Brasil. Essa taxa de envelhecimento é muito rápida. O nosso pacto intergeracional, ou seja, a gente vai ter mais gente com mais de 60 anos do que menos de 15, em 2034. A gente vai ter, já tem, não é? Hoje, 1/4 da população brasileira com mais de 50 anos e é a população com 50 anos que cresce mais rápida no mundo. Então a gente vai chegar aí a 2030, 2040 com quase aí 1/3 indo para 40% da população brasileira. Então você vai atravessar a rua em São Paulo, ou é você ou é o coleguinha do lado que tem mais de 50 anos. Porra, o que muda, né? Hoje mesmo saiu uma notícia que é um fato, até vou abrir aqui, só para não passar o número errado para você, que é um dado incrível. Saiu na Harvard Business Review um fato que está acontecendo nos Estados Unidos, que é The New Age of Aging, né? A nova era do envelhecimento. E pessoas com mais de 65 anos ou mais representam o segmento mais rápido, né, em termos de crescimento, da força de trabalho. Está crescendo 34%. Não sei se você acompanhava isso. O resto está tudo decrescente. Você pega aqui por faixa de idade. O que fazer, não é, com essa população? O mercado precisa. Os Estados Unidos está com 9,5 milhões de vagas abertas e só tem 6,5 milhões de pessoas para isso. Você vai ter que ter gente mais velha trabalhando. E aí, pô, o copo está meio cheio ou meio vazio, né? Por isso que a gente entra na economia da longevidade. Isso é um problema econômico, escassez de mão de obra. E você tem que requalificar essa mão de obra. Então tem uma oportunidade aí para o teu negócio de repensar tudo isso, como é que você educa essa turma toda para continuar trabalhando por mais tempo. Mas tem um tema, Henrique, que chama muito minha atenção, é que com o avanço da ciência da longevidade, começa a surgir dilemas éticos sobre quem tem acesso a viver mais. Como é que você acredita que a sociedade deveria abordar essa desigualdade? Vamos lá. Quando a gente pensa em longevidade, né, tem 3 grandes ângulos aí para a gente abordar em termos dessa, para responder a tua pergunta, né? Tem uma que é a indústria do viver mais, tem a indústria da saúde, né, que a gente chama de health management, ou health longevity, e a outra você tem a questão da financiabilidade, é o wealth, né? Então você tem health span, você tem lifespan e você tem o wealth span, né? São os spans que você tem que olhar dentro da longevidade. Tempo, saúde e dinheiro. Na verdade, exatamente. O tempo de vida, quando você olha isso, quem tem direito a viver, esse é um dilema que começa a acontecer nessa questão do spam, que são indústrias muito caras. Hoje quem está liderando isso são as grandes biotechs suíças, com alguma influência americana também, onde você desenvolve nanotecnologias que vão influenciar o seu gene, mudar a tua composição genética para o seu filho que vai nascer. Então ele já vai nascer meio que à prova de um monte de doença. Imagina que você vai poder ter um filho que já vem vacinado de tudo que é
coisa possível, by default, todos os órgãos perfeitos, nunca vai precisar usar um óculos na vida, não vai ter problema nenhum de osso, osteoporose, nem nada disso. A parte cognitiva, ultra prova de deterioração, está criando um novo ser humano. Isso é caro hoje? É. Estamos falando de quanto, Henrique, as pessoas chegam a gastar num processo como esse? Não, isso ainda não... Isso está no laboratório. São fundos, é o mundo inteiro investindo. É uma coisa que, como a gente está aqui investindo nessas coisas, é uma coisa que ainda não é que nem... quem está liderando a AI hoje. Você pega lá uma Google, Entendi. um Microsoft, um Nvidia e tal, são bilhões e bilhões e muito dinheiro para criar uma nova tecnologia. Essa nova tecnologia ela ainda não está go to market, desse jeito que eu estou te falando, para aumentar a vida. Tá? Você tem hoje, para quem está vivo, a questão do health span, que já são coisas mais acessíveis, né? Que já existem, que já estão em prática, que são... você tem suplementos, você tem mais exercício, você tem a questão do sono que está bem desenvolvida e as pessoas explicam por que aquilo é importante para você viver mais, com mais qualidade de vida, tudo para que te aumente aí a tua funcionalidade, teu tempo funcional. Ou seja, você ser funcional é você ter saúde, porque não adianta você viver muito e não ter cognição, não ter saúde física, não é isso? Porque tem coisas que acontecem quando você vive mais. Você tem mais doenças cognitivas e degenerativas e menos doenças infecto-contagiosas, né? A gente vai chegar uma hora que o custo dessas doenças, aí entra nesse outro pilar aqui, que é a questão da financiabilidade, da longevidade e do envelhecimento populacional, que fica tudo mais caro. Um tratamento de doença de Alzheimer ou câncer é muito mais caro do que dengue, né? Essas doenças, malária e tal, que são doenças mais de população jovem do que de população mais idosa. Então são 3 grandes ângulos que têm 3 grandes desafios. Esse que você falou do lifespan é um desafio que vai chegar, porque toda nova tecnologia, quando ela vem para o mercado, ela vai ser mais cara. Então, qual é o casal que vai ter acesso? Quem é que vai já se preparar para isso? É aquela coisa do sonho de viver para sempre, né? A gente vai chegar e tem alguns livros, você pega aquele Homo Deus e tal. É exatamente essa transição do ser humano como a gente é para um ser humano 2.0 aí, meio que a gente vai viver isso. A gente talvez não, mas a próxima geração, quem sabe. A gente tem escutado algumas histórias de bilionários congelando o corpo porque tem alguma doença, enfim, para aguardar a determinado momento que tenha uma cura para aquela doença. O quanto que isso é realidade, o quanto que está acontecendo, você que estuda esse tema? Olha, a gente sempre vê, eu acho que são sempre dados fora da curva, né? E onde tem uma vontade, tem um mercado, né? Então alguém teve essa demanda e alguém falou, opa, peraí, vai funcionar? A gente não sabe, assim, se melhorou todos os procedimentos para você congelar e fazer essa coisa toda. Tenho certeza que sim. Inclusive, abrindo até um parêntese aqui, tem um livro, aliás, é uma trilogia, eu gosto muito de ficção, e conta um pouco, isso chama Bobverse. Quem gosta de ficção científica, é um cara que vem do Silicon Valley, ele era programador, então todas as tecnologias que ele usa para criar a história dele são tecnologias plausíveis, né? E ele conta a história de um personagem, esse bilionário que você fala, que montou uma Google da vida e fez um contrato que, se acontecesse alguma coisa para ele, que congelassem o cérebro dele para um belo dia pôr aí... E acontece, né? E aí, tem toda uma história, mas só que não é humano. O cérebro dele virou dado, foi passado para um computador e aquele hard drive vai para um computador num mundo que está caindo aos pedaços e alguns desses cérebros humanos foram escolhidos para pilotar as naves que vão procurar um novo planeta para levar aqueles humanos que sobreviveram. E isso é muito interessante porque essa inteligência não morre, né? Então ela passa
pode viajar no tempo, digo, no tempo longo, né? Uma viagem para Marte, não precisa tá, é uma máquina. Você está tripulado lá com alguém nada. lá. Então é máquina comandando máquina que cria máquina e eles vão criando um universo com essas máquinas. É muito interessante. Agora, trazendo um outro elemento, Henrique, a gente está preparado como sociedade ou como seres humanos para casamentos e relações familiares que irão durar uma vida de 100 anos? Olha, eu acho que cada vez mais, não é? E isso leva a vários impactos de uma nova organização de como você olha a vida, né? E reflexões que a gente tem que ter, por exemplo, educação. Hoje você tem um processo que você vai para a escola, uma educação formal, depois você trabalha, depois você se aposenta e pronto, acabou, não é isso? Três estágios. Com a longevidade, a gente fala mais estágios na vida. Você tem não esse estágio tão marcado e você tem dentro desses estágios ações que você pode ter em diversas fases da vida que já não são mais tão ligadas com a idade. Por exemplo, você tem um primeiro estágio que você está descobrindo coisas. Naquele estágio você está se educando para uma primeira coisa que você gosta, você está namorando, você está experimentando muita coisa, você não está montando empresa, nem está deixando um legado, mas pode ser que na segunda estágio, tem 8 para falar, você já esteja com um filho ou sem um filho, ou no terceiro estágio você está tendo esse terceiro filho do 4º casamento e começou uma outra faculdade, porque você se interessou por uma outra coisa que você fez no estágio 2. Ou seja, você vai ter tempos de se redescobrir e se requalificar e se reinventar mais de uma vez na vida do que aquela coisa de ir para a escola, saiu da escola, você agora trabalha, depois sai da escola, do trabalho, você vai se aposentar. As coisas agora estão muito mais em que estágio de vida você está. Tem um livro que é exatamente isso, que é Stage, Not Age, onde você coloca tudo isso em função do mercado, como as marcas, como as empresas devem entender esse ser humano que não é mais marcado por uma idade, né? Mas sim por o estágio que ele está passando. Então você vê hoje muitos amigos que com 45, X anos resolvem começar a surfar, por exemplo, ou virar maratonista, ou querem começar a montar um outro negócio e para isso acham que precisam voltar para estudar uma coisa completamente nova, 1, 2 anos. E é legal demais ver isso, né? Já acontece, a gente já está vivendo isso. E eu estou vendo justamente assim, só para puxar um tema aqui, mas continuando do que você está falando, a longevidade ela altera a nossa percepção do tempo e a sua importância, né? A possibilidade de viver mais influencia a nossa maneira de planejar a vida. Sim. A gente falou de relacionamento, mas também carreira. O que são os insights do que você está vendo aqui, só para puxar aqui o que você tinha começado a falar? Olha, carreira é um negócio muito importante. A gente começou falando aqui há pouco dessa questão do mercado, né? O exemplo que eu dei do mercado americano já está aí com uma demanda de crescimento de pessoas que conseguiram emprego com mais de 65 anos, né? Então tem uma demanda e tem oferta que funciona. Por que funciona? Porque essas pessoas não são mais como eram as gerações passadas. Um cara de 65 hoje está inteiro, muitas vezes, está preparado para muita coisa que você talvez demorasse muito tempo para treinar alguém. Mas entra a questão da requalificação profissional. Uma coisa é o processo de educação, não é que você é formal, ele tem um processo, eu gosto muito de processo, e a gente tem que repensar esse processo da educação desde o início. Mas tem uma outra coisa que é skills, competências que você tem que ensinar. Não é um processo tão longo e faseado como um processo de educação completo, mas são skills. Como é que você ensina skills que essas pessoas têm que ter? E isso aí entra uma outra questão, que é a questão da andragogia e da pedagogia. Andragogia é o ensino de adultos, pedagogia de jovens. O cérebro, eu, inclusive estou lendo um livro fascinante agora, que é Facilitating the Learning with the Adult Brain and Mind, né? Como é que você facilita o aprendizado com o cérebro do adulto em foco, né?
é um outro processo. Quando você tem mais idade, você tem mais experiência. Por você ter mais experiência, você pode usar mais metáforas, por exemplo, porque você já sabe fazer a relação. Se eu falo para você, poxa, hoje está quente como uma pimenta, você sabe o que é quente, você sabe o que é pimenta, você sabe que pimenta esquenta e sei lá, e você faz correlações. Se você fala isso para uma criança pequena, ela não sabe o que é quente direito, nem o que é pimenta, então como é que ela vai aprender, não é? Então tem maneiras de você fazer associações. Então tem todo um processo de manter essas pessoas que a gente tem mercado para fazer acontecer. E tem a questão daquela pessoa que não é igual, ela está se reinventando o tempo todo, ela é curiosa, ela é, por natureza, ainda cognitivamente muito funcional com a passagem dos anos. E aí eu acho que tem oportunidades de se reinventar mesmo, de começar novas coisas. Eu tenho um fundo e às vezes me chegam lá empresários que começaram coisas novas com bastante mais idade do que aquele cara novo. E às vezes ele vem com um cara novo do lado e eles são sócios. E é legal de ver essas coisas acontecendo. Então já há um pouco de reconhecimento de quem agrega o quê. Esse convívio intergeracional é muito rico no desenvolvimento de novas ideias, né, no processo de inovação. Eu acho que isso começa a ser mais percebido também pelo mercado. Então, acho que naturalmente as coisas vão evoluindo. Ainda existe etarismo, que é o preconceito por idade no mercado? Sim. Né? Você vê muito nas empresas mais tradicionais que ainda pregam a agenda da diversidade, tem o S aí... Do ESG, que ainda não está... não é só sustentabilidade de meio ambiente, né? Você tem um lado aí que eu acho que tem que olhar também ao lado humano e essas transformações demográficas. E Henrique, como é que teu envolvimento com o tema da longevidade impactou a tua vida pessoal, especialmente em termos de hábitos e planejamento futuro? Tudo, né? Hoje a gente tem... a lente da longevidade para tudo que a gente olha. Então, em casa, por exemplo, com os filhos, se alguém deixa uma luz ligada, eu falo, você sabia que você vai viver 200 anos? Se você ficar gastando luz agora, talvez seu filho que vai viver mais 1000 anos não vai ter tanta luz assim para você, e coisas assim, né? Você tem que começar... e também educação financeira, que é outro tema. Você tem que poupar porque você vai viver mais. Como é que estão suas reservas, ensinar e falar um pouco sobre isso. Então a gente olha tanto do ponto de vista individual, como para os meus amigos e por onde eu ando, que é a questão da financiabilidade da longevidade. Então é um aspecto, né? Você for depender de aposentadoria ou do governo, provavelmente você não vai manter o mesmo padrão. E como é que você... que vai existir. Pois é, exatamente. Então vamos se preparar aí, porque vão ter várias e várias reformas da Previdência aí, né? Não tem mais estoque de brasileiro entrando. O modelo tem que ser de capitalização, não pode ser de repartição, não tem que juntar um copinho aqui contando com o trabalho do jovem, né? Então tem tudo isso. E você tem a geração sanduíche hoje em dia, né? Você tem pessoas de 50 anos que têm, às vezes, pais, avós vivos e ainda tem filhos, às vezes até netos, e ele está ali no meio. Se esse cara sai de cena, aquela turma para frente que não se preparou para viver tanto, do ponto de vista de reserva, que depende dele, vai viver do quê, né? E os filhos ainda são dependentes. Então, olha que realidade, né? Rica para a gente olhar soluções de mercado que vão ter que existir, e algumas já existem. Então a longevidade está em tudo. O sistema de saúde, como eu falei para você, como é que a gente vai lidar com essa mudança do tipo de doenças, como é que vão ser os hospitais daqui para frente, como é que vão ser os planos de saúde, até a própria indústria de seguros, não é? Hoje a gente é capaz de entender a genética e a biogenética. Quando a gente soma genética e biogenética, né? Genética é aquilo que você herdou. Você nasceu porque teus genes já vieram com aquela pré-condição. A biogenética é o que você faz com o seu corpo. Se você comeu mal, se você bebeu muito álcool, se você não dorme, se você não faz esporte, você vai fazendo com que seu corpo reaja de maneira diferente. E quando você estuda
e hoje você já é capaz de mapear a tua genética e tua biogenética por exames, né, de laboratório e de sangue, nos dois laboratórios, mas um mais orgânico, fezes, essa coisa toda, e o outro mais... Você consegue dizer, olha, o Baza vai viver 87 anos e provavelmente vai morrer de coração. Com X%, porra, como é que fica a tua vida, né? E dentro da tua casa tem lá a tua esposa e ela faz o mesmo exame e diz assim, olha, ela vai morrer de câncer com 89 ou 90 anos e tal, que é uma doença mais cara. Né? Como é que você faz tua reserva? Você vai morrer de um negócio mais barato e ela vai morrer de um negócio mais caro. Olha que você já pode... Quem está te dando aquela pólice, aquele plano de saúde, já pode até organizar o caminho de vocês de uma forma totalmente diferente. Você já sabe que muito provavelmente é o coração, né? E ela já sabe que vai ser um câncer. Como é que esse casal se organiza financeiramente, né? Então tem muita coisa que vai vir aí, produtos extremamente personalizados, que levam em consideração essa questão da longevidade na sua formulação, né? Então, poxa, o olho da longevidade acho que está em tudo. Na hora que você acorda, depois que você é mordido aí pelo bichinho da economia da longevidade. Mas, para mim, eu acho que o grande impacto é exatamente olhar as oportunidades, né? Os desafios e como é que você supera para que essa sociedade viva mais com mais qualidade de vida. Né? E trabalhando com longevidade, talvez você já se deparou com muitas histórias, lições de vida. Tem alguma história ou lição que tenha sido impactante para você? Olha, vamos parar para pensar um pouco aqui. Existem várias histórias que... se eu for gastar um tempo pensando, certamente vão surgir, né? Tem algumas de pessoas muito próximas que têm ideias, colocam essas ideias em execução e às vezes não vão ver o resultado, já estão numa idade até avançada, mas o cara tem tanta vontade de fazer aquilo, e você olha a maturação dos projetos e você pergunta, né? Porra, por que você está fazendo isso? E a resposta foi, porque eu sei, porque eu ainda consigo e eu acho que eu vou deixar isso funcionando para alguém depois de mim. É um negócio bacana, né? Quando a gente está olhando esse mundo de investimentos e tal, você fica, é agora, né? O sentido de propósito. A pessoa ainda sabe, quer e tem vontade de fazer. Então são coisas que marcam muito quando a gente escuta. Tem outras histórias menos assim, nobres, mas dramáticas, vamos dizer assim, que é quando a gente olha do ponto de vista social algumas fragilidades em alguns subgrupos. Então, eu tive a oportunidade de, aqui em São Paulo, conhecer pessoas que estão envolvidas em projetos sociais para grupos de grande vulnerabilidade, que envelhecem e a gente nunca para pensar, né? Então, outro dia, eu tive a oportunidade de escutar como é que vivem os LGBTs, mais os travestis, propriamente ditos, negros, que envelhecem. A gente nunca para pensar numa coisa dessa, nesse recorte específico, né? Como é que essa turma vive, né? Então a gente se sensibiliza, vê uma realidade, já é uma coisa extrema, muito específica, e as referências que a gente tem sempre é a casa do artista, casa de não sei o que lá, que já cuida de alguns grupos, né, mais frágeis, mas a gente vai ver vários e vários grupos desse tipo. E a sociedade ainda não sabe direito o que fazer, né? Aquela questão do asilo mal resolvido, onde se mistura diferentes graus de funcionalidade dessas pessoas, né? Ainda não é uma realidade muito bonita de se ver. Então a gente olha de tudo, essas coisas marcam muito. E acho que todo mundo quer ver um Brasil melhor, um mundo melhor. A gente sempre está querendo, como é que resolve, né? A gente tem aquela coisa do
vamos fazer o quê, né? Eu, quando vejo essas coisas, eu fico com vontade de fazer. Então, a longevidade te traz muito essas oportunidades. E chegamos agora no momento Headhunter, Henrique. Vamos lá. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Por que você quer trabalhar aqui comigo? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Quem não responde essa pergunta direito, quem não tem brilho no olho, quem não mostra vontade, quem não é sincero. A gente sabe que numa entrevista é aquele ambiente de você querer mostrar que você é o super-homem, que você resolve, que você faz, mas para mim é mais importante a atitude das pessoas que vêm com vontade, colocam suas fragilidades e como que elas resolvem isso. Eu acho que a gente passou períodos talvez eu vou estar aqui chovendo no molhado, mas quando a gente olha a história da gestão, né, a gente teve aquela fase da estratégia, depois da execução, no execution. Então, estratégia, mercado, produto, como é que separa, segmenta, o cara vem, e nas entrevistas aquilo ganhava muito poder, porque você conseguia estruturar um pouco essa questão dos mercados, depois você executou muito bem. Mas hoje eu acho que tem um outro caminho, que é a questão da resolução de problemas, né? Como é que você como é que você pensa os problemas, como é que você estrutura esses problemas, como é que você testa, como é que você chega a algumas soluções, e o mais importante, como é que você comunica as coisas para quem é o teu interlocutor. E aí se você faz um pouco essa passagem numa entrevista, pesa muito o momento da empatia, como é que você estruturou aquelas situações, como é que você saiu do outro lado, o que você aprendeu. E aí vão alguns livros que me ajudam muito até hoje, né? Tem aquele The Lean Startup, que eu acho que é esse processo um pouco. Tem alguns livros com relação a essa questão do pensamento analítico, pensamento crítico, critical thinking, né? Em inglês essas coisas ficam mais bonitinhas em gestão, não sei porquê, mas eu acho que fica. E a gente usa bastante. Na nossa empresa a gente tem todo um racional e, no fundo, bons processos, né? Essas pessoas que conseguem concatenar esse jeito de pensar e conseguem trabalhar de uma forma sistêmica, bem em equipe, né? Ninguém é dono da verdade, a gente tem que aprender a ouvir e ser ouvido. Quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Olha, eu acho que às vezes quando a minha ideia está muito forte e eu acredito demais, eu acabo não criando muito espaço para... você tem que estar bem seguro da tua ideia para derrubar a minha. Então, às vezes eu defendo minhas ideias de um jeito mais forte. E as pessoas tomam um susto, né? Então, é um pouco o oposto do que eu falei, mas eu, quando trago minhas ideias, eu passei por esse processo todo. E me preparei, né? Aprendi a me preparar para defender minhas ideias. E a gente gasta tempo com isso. Às vezes vira noite, vira dia, vira fim de semana, chama outro, vai atrás, e você está lá expondo aquela ideia. Você está bem seguro da tua ideia e você sabe que aquele outro argumento não é muito bom, e eu acho que às vezes eu me policio muito com isso, na minha defesa de ideias. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Dado o que eu falei para você aqui de longevidade de mercado e a realidade do Brasil, você já é um líder aí de quantos anos? Quantos anos você tem hoje? Tenho 43 anos. 43 anos. Como é que você está olhando o mercado brasileiro em termos de idade dos executivos, receptividade desses executivos? A idade ainda é um fator de corte nos teus processos seletivos? Como é que está o cenário do etarismo? Todas essas perguntas relacionadas para como que você vê essa economia da longevidade no teu negócio. O que impacta hoje, o que você acha que vai ser muito interessante, daqui para frente? Henrique, porque eu estou há 17 anos na Michael Page, então claramente quando eu entrei nesse mercado, o preconceito que se existia em relação à idade, o etarismo, ele era muito maior e ele era explícito.
em algumas situações. Era comum eu fazer um alinhamento de uma posição com o cliente e ele definir, olha, eu queria alguém de tal idade até tal idade. Passado 17 anos, hoje eu vejo que o mercado ele evoluiu, mas ele está longe de estar da forma como a gente gostaria. Existe o preconceito, mas talvez hoje seja um preconceito um pouco mais velado. Hoje não é politicamente correto você colocar a idade num currículo. Um cliente não vai me dizer que ele vai descartar um candidato por causa do currículo, mas seja por viés inconsciente ou viés consciente, começa a vir outros elementos do feedback que tiram aquela pessoa do processo muitas vezes e você fala, puxa, não faz muito sentido o que está sendo trazido, talvez tenha outras coisas aqui. Então acho que esse é um primeiro elemento. O segundo é que aqui no Brasil existe uma oportunidade gigantesca para a gente ter mais desenvolvido nas empresas a carreira em Y. Aqui são poucas as empresas no Brasil que têm a carreira Y, então hoje no Brasil, em muitas situações, você tem um certo preconceito. Se a pessoa não virou um gestor, um líder até seus 30, 40 anos de idade, a pessoa não deu muito certo na carreira, o que é uma bobagem. Tem gente que tem o viés e o perfil para ser líder, tem gente que é o perfil do especialista. Muitas vezes você perde um ótimo especialista e ganha um péssimo líder, não faz o menor sentido. Terceiro, eu acredito que as empresas têm um espaço para evoluir, para uma reflexão mais profunda. O que realmente eu preciso? Porque se você não tem essa reflexão profunda, você cai em achismos, em preconcepções que muitas vezes pode acabar indo para o etarismo. Mas eu acho que, por outro lado, a pressão por performance, a pressão por resultado, as empresas que não endereçarem esses temas vão ficar para trás, porque no mercado ultra competitivo não dá para se dar o luxo de jogar sem essas estratégias, sem esses elementos. Então é da forma como eu enxergo. Muito bom, pô. E chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu existo. E qual é o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Eu fui para uma reunião que eu esqueci o nome da pessoa que ia me dar o contrato. Isso foi uma situação difícil. E uma outra que foi, assim, engraçada. Eu estava morando na Europa, trabalhando na Europa em consultoria, e o meu maior cliente era o BCP, né, que virou o Milênio BCP, que é o Banco Comercial de Portugal, que é aquele banco bem português, e eu ia apresentar o projeto na mesa da diretoria, e era um projeto importante para a gente lá, né, para a empresa que eu trabalhava, e uma mesa grande de banco, lá na ponta da mesa o CEO do banco, que era fundador do banco, o senhor, doutor, engenheiro Gonçalo Jardim, então aquela formalidade toda, e do meu lado estava assim na mesa um dos diretores lá, né, e eu na ponta para apresentar o projeto. E quando eu abro a boca, o diretor que estava perto de mim falou: veja bem, um brasileiro, pá, uma de nossas melhores colônias. Poxa, aquele silêncio, né, um gelo lá na ponta. Falei, poxa, a gente está se esforçando lá para ainda ser a melhor colônia. A gente vai chegar lá. E foi muito engraçado, né, porque ele tinha na lapela assim um pin de monarquista e tal. E aquilo virou uma piada, né? O engenheiro deu uma risada, e todo mundo deu risada. O projeto foi aceito, a gente ficou muito feliz, né? Mas, pô, você tomou um choque, né? Uma de nossas melhores colônias, quando você abre a boca naquele ano em Portugal, foi divertido. Então tem situações assim que eu acho que todo mundo passa, e eu acho que sempre é legal lembrar e como é que você dá o giro, né? E Henrique, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Inovar, criar um negócio, estar com gente que quer fazer alguma diferença naquilo que elas decidem fazer, né? Eu acho que tem um livro que eu gosto sempre de reler, e que é Um Homem em Busca do Sentido, né? Acho que todo mundo tem um propósito, um sentido. Eu acho que o meu é desenvolver negócio.
pôr negócios de pé, estruturar equipes vencedoras, fazer com que as coisas funcionem. E toda jornada para isso eu acho maravilhosa, né? Todas as dificuldades que aparecem nesses caminhos, tudo que você tem que montar, olhar os sistemas de uma forma legal, as pessoas, para que você tenha sucesso. No final é um pouco isso, né? Muito gente, muito aquele conjunto de processos que você desenvolveu ali. E mercado tem para tudo. Se você olhar o mercado, olhar o mercado com olho de criança, né? com fome, você descobre o teu espaço ali. Então, eu acho que eu brilho quando a gente está discutindo uma ideia e tá junto para criar essa ideia, seja a ideia que for. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Elas mostrarem quem elas são, não ter medo de ser quem elas são, seja o que for. Olha, eu sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, tenho uma característica pessoal, eu sou tímido, não sou tímido, eu acho que tem a forma e a essência, né? Se a gente é sincero, na essência, a gente encontra a forma para adaptar aquela essência. Então, é a essência, a gente mostrar quem é, porque no fundo isso aparece. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Muita adaptação, eu estou sempre olhando realidades diferentes. Nesse mundo de fundo, a gente olha culturas de desenvolvimento de negócio que às vezes não são o que você imagina. Nos projetos que eu me dedico, eu procuro entender as culturas de quem eu vou trabalhar, sejam parceiros de negócio, fornecedores, sejam clientes. A gente tem que estar aberto ao diferente. Não tem uma regra de bolo, tem 1000 maneiras de ser feliz, né? E a gente não pode estar achando que a nossa é melhor do que a de ninguém. Tem uma adaptação a essas diferentes culturas. Eu acho que fortalece o que a gente traz para casa para atender melhor. E também, se for um caso de coexistir ali, um investido, um parceiro financiador, né? A gente tem que entender os mindsets, as cabeças, e procurar ver até onde aquilo vai com os nossos valores, né? Então, eu acho que essa coexistência é muito rica para todos os lados, quando a gente também é verdadeiro na essência. Henrique, me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Você já deve ter, não sei, próximas nossas. O Ventura Pires é um cara que eu acho que Ventura já passou por aqui. Já passou por aqui, eu acho um cara sensacional. A minha esposa, Violeta, vamos trazer ela aqui. Eu acho que também é uma pessoa que vai ter uma visão bacana, ultra empreendedora. E uma terceira, eu acho que o próprio Newton Molina, com quem eu aprendi de longevidade, que eu devo muito, nos seus 87 anos, é um cara que vai te abrir a cabeça para um monte de coisa. Vai ser uma conversa bem rica também, tenho certeza. Só para sair do lugar comum dos mais conhecidos aí da tua audiência. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, Henrique: o que é felicidade para você? Felicidade é quando a gente está com quem a gente gosta, fazendo o que gosta, e podendo contribuir, não é? Seja com alguma coisa ou com alguém, com o nosso grãozinho de areia ali. Eu acho que isso para mim me deixa muito feliz. Se a gente está com um amigo, uma pessoa que você nunca viu na vida, e você dá um sorriso, você fala alguma coisa e você faz aquela pessoa reagir de uma maneira melhor do que estava antes, para mim isso é felicidade. Se você está fazendo, empreendendo, criando, desenvolvendo, gerando oportunidades, desenvolvendo coisas, para mim além de uma felicidade, é um propósito, uma razão também. E também quando você está com seus filhos e consegue ser ouvido, e eu acho muito gostoso quando eles me perguntam alguma coisa, eu aprendo com eles o tempo todo, e essa troca também me deixa muito feliz. Eu acho que a vida é um grande processo, como falava um professor meu lá no INSEAD, e a gente tem mais razão para ser feliz do que não, né? Então, se não estamos felizes, vamos procurar a felicidade, porque eu acho que esse é o sentido da vida. Muito bom, adorei, muito inspirador. E Henrique, antes da gente terminar
terminar aqui, ó, tem um presente pela tua participação. Obrigado. Óculos da Zeiss aqui. Que legal. A Marchon, que é fabricante, distribui os óculos da Zeiss aqui no Brasil. É um grande parceiro, eles fazem aí, eu dou uma stalkeada ali no perfil dos convidados. Aí falou, manda esse pro Henrique aqui que ele vai gostar aqui. Muito bom. Muito legal. E Henrique, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa a tua mensagem. Bom, as pessoas me encontram se quiser um e-mail, henrique.noia@trigger.com.br, que é o nosso fundo Trigger. As pessoas me encontram também pelo meu celular, que é o meu WhatsApp. Acho que posso deixar aqui também, 11 99 146 4444. Aí vai ser direto a comunicação. O que vem por aí? Eu também já deixo aqui o meu pedido, né? Eu estou hoje desenvolvendo uma nova empresa, tem tudo a ver com a economia do país, tudo a ver com distribuição. É uma empresa nova, a gente está em fase aí de pré-lançamento. Eu sou o CEO dessa companhia. É um assunto que está me deixando muito feliz também, muito motivado. A gente começou essa empresa numa folha de papel, numa ideia que eu vou ter o maior prazer de te mostrar. Precisa vir aqui novamente, aqui mais um podcast para contar. Isso é. E ela é voltada para as empresas, médias e pequenas empresas do país, né? Dar um atendimento em produtos e serviços, a maioria produtos e serviços financeiros, para a gente fomentar aí esse empreendedorismo nesse segmento aí dessas empresas, que é um grande propulsor aí de crescimento no mundo, e no Brasil tem que ser também. Pô, adorei. Muito obrigado mesmo, Henrique, por abrir tua agenda aqui. Poxa, tantos insights, aprendi muito com você hoje. Aliás, quem está aqui nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio, manda para todos os amigos, grupos de WhatsApp, tem muita lição. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights realmente. E principalmente, Henrique, as portas abertas aqui, sempre que você tiver novos projetos, o que acontece com frequência aí, puxa, as portas sempre abertas aqui. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que está nos assistindo no Lugar de Potência. Eu acho que, mais uma vez, é uma honra estar aqui, não é? Tenho certeza que quem ouve o teu podcast sai melhor do que entrou. Eu sou um exemplo disso. Então não percam, não deixem de acompanhar, e a gente fica feliz de existir aí, você liderando uma coisa tão bacana quanto essa. Parabéns também. Valeu, obrigado.